Há precisamente 10 anos, o Estado Islâmico vitimou 32 pessoas em ataques terroristas no aeroporto e no metro de Bruxelas, uma data que a Bélgica jamais esquecerá. Numa entrevista à Euronews, o coordenador da luta antiterrorista da União Europeia afirmou que a cooperação entre os países europeus para prevenir novos ataques tem vindo a melhorar. In Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks, their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Os esforços antiterroristas da União Europeia também tiveram de lidar com novas ameaças e compreender um novo fenómeno. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Bart-Jan Vetter acrescentou também que a guerra no Irão poderá aumentar a ameaça de ataques terroristas na Europa. Centenas de manifestantes saíram às ruas em várias cidades de Portugal para exigir habitação mais acessível, afirmando que sentem cada vez mais sufocados pelo aumento das rendas e pelos preços exorbitantes das casas. Os manifestantes estão contra o governo de Luís Montenegro, a quem acusam de não fazer o suficiente para controlar os preços e criar habitação a preços acessíveis. Os manifestantes apontam também para as empresas de aluguer de alojamento de curta duração como parcialmente responsáveis pelo aumento dos custos da habitação. Sei que ao longo dos últimos 10 anos as rendas aumentaram e os preços das casas aumentaram principalmente na cidade de Lisboa em mais de 100% e estamos a falar de um país com salário mínimo pequeníssimo e faz todo o sentido estar aqui em solidariedade com todas as pessoas. Em toda a Europa, as populações têm enfrentado dificuldades devido ao aumento do custo de vida e a habitação é uma das principais preocupações. Lisboa é uma das cidades europeias mais afetadas no que diz respeito à habitação, com os preços a dispararem nos últimos anos. A cidade tornou-se um polo de atração para estrangeiros dos Estados Unidos e de outras partes da Europa que procuram um clima mais quente, um estilo de vida descontraído e habitação a preços acessíveis. Cada dia de guerra no Irão impede os turistas internacionais de gastarem 550 milhões de euros no Médio Oriente. As estimativas são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A organização calcula que o Médio Oriente representa 5% das chegadas globais e 14% do tráfego internacional. Muitos olham agora para a Europa como um destino seguro. Absorver parte desse fluxo de viajantes é uma oportunidade, mas também um risco. Uma das vantagens competitivas do continente europeu é a segurança, segundo a Comissão Europeia de Turismo, que aponta os destinos mediterrâneos como alguns dos principais beneficiários. A entidade acrescenta que os europeus poderão optar por passar as férias mais perto de casa, em vez de viajarem para destinos de longo curso, caso as rotas aéreas se tornem mais longas ou mais caras. Cuba ficou mais uma vez mergulhada na escuridão. No sábado, a ilha sofreu o 7º apagão total em 1 ano e meio. Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem energia numa questão de minutos. Tudo começou com uma avaria numa central elétrica em Camagüey. Uma falha que se espalhou como efeito dominó por toda a rede, até que o país inteiro ficou às escuras. Em El Salvador, milhares de pessoas manifestaram-se em apoio a Cuba. ¿Por qué no dejar que el pueblo decida quién lo va a gobernar y no que sea un gobierno extranjero, como lo ha venido haciendo tanto tiempo Estados Unidos? Estados Unidos se creen los dueños de los países. Cuba não importa petróleo há meses. Em janeiro, Donald Trump impôs um bloqueio e ameaçou com sanções qualquer país que vendesse combustível à ilha. Sem petróleo não há produção de eletricidade e sem eletricidade a economia fica paralisada. Um palco no centro de Seul por um momento muito aguardado pelos fãs, o regresso dos BTS. E não é para menos, a banda de K-pop fez um intervalo de 4 anos, tempo em que os 7 membros cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.
O regresso foi em grande, um concerto gratuito ao ar livre que foi gravado para a Netflix. Segue-se agora uma digressão mundial com dezenas de concertos na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Uma digressão à boleia do novo álbum da banda, lançado na sexta-feira, chama-se Arirang e na estreia vendeu 4 milhões de exemplares. O regresso dos BTS obrigou também a uma complexa operação logística e de segurança na capital sul-coreana. As autoridades fecharam as estradas e as estações de metro nas proximidades do concerto. Durante um dia, este bairro foi apenas do K-pop e dos BTS. A exposição Matisse 1941-1954 sobre os últimos anos do trabalho do pintor abriu as portas no Grand Palais, em Paris. Mais de 300 pinturas, desenhos, livros e guaches estão patentes como exemplo deste período crucial na vida do artista, considerado o mais prolífico. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. A exposição ocupa 2 andares. As obras são apresentadas num ambiente inspirado nas condições de trabalho do artista. Ce que nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. A exposição reúne obras famosas do pintor e outras menos conhecidas. Está patente no Grand Palais, em Paris, até ao dia 6 de julho. A nova tendência da internet nasceu numa das maiores favelas do Brasil, a Rocinha, e já conquistou o mundo. A ideia é simples, levar turistas a conhecer a vida na favela com algum glamour das redes sociais. O visitante pode esperar até 2 horas na fila para entrar por uma porta chamada Porta do Céu, caminhar por um terraço, sentar-se numa cadeira e pousar para um drone. O resto fala por si. A música vibrante que acompanha o resultado final tem feito as delícias dos internautas. Mas Renan Monteiro, fundador da empresa Na Favela Turismo, explica que não é possível apenas chegar, gravar o vídeo e ir embora. A gente já tinha o propósito de mostrar o lado cultural da favela. É necessário que você contrate um guia local. O guia local vai fazer todo o roteiro com você e o drone faz parte do roteiro. A iniciativa também tem recebido críticas. Há quem acuse os autores de romantizar a pobreza. Renan rejeita essas afirmações. Não estamos romantizando a pobreza, não. Estamos aqui trabalhando dignamente. São dezenas de pessoas envolvidas nesse trabalho. E o grande objetivo disso tudo é mostrar o lado positivo da favela. A gente vem recebendo uma demanda muito grande e importante para fomentar ainda mais o turismo na nossa favela. A dimensão social é um dos pontos mais importantes do projeto. A Trend tem ajudado a criar empregos para moradores da favela e novas oportunidades para a comunidade. Eu já peguei um emprego muito bom, que é piloto de drone. Mudou totalmente minha vida, ganhei um dinheiro bacana. E seria bom se mais pessoas da favela tivessem a oportunidade de trabalhar no mesmo local que eu trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho. O fenómeno já foi replicado por centenas de influencers e marcas e, claro, já chegou a Portugal. A Polícia de Segurança Pública surpreendeu os seguidores ao aderir à moda, surgindo num dos miradores de Lisboa e com a mensagem de que a PSP está presente em todo o lado. Eu vou cantar com muita alegria. A Gin Library é a maior coleção privada de gin do mundo. Pelo menos é isso que os proprietários afirmam. O espaço conta já com mais de 2.000 garrafas em exposição. It just got big on the internet, on Instagram, on social media, and now with the largest gin barring collection in the world, with over 2,000 bottles from 75 countries. And of course it's all here in the middle of the Atlantic Ocean on a tiny little island called San Miguel. Esta biblioteca de gin está localizada na ilha de São Miguel, nos Açores, em pleno Oceano Atlântico. Em exibição estão garrafas que vêm de lugares como a Austrália e a Nova Zelândia,
mas também de países como o Botsuana, Uganda ou Bulgária. We know we're the world's largest gin collection because we keep a list of bars with the numbers of bottles that they have on display. We've overtaken hotels in London. We've overtaken, of course, previously the world's largest in Singapore. They had 1,400. We now have over 2,000. So we are absolutely, without doubt, the world's largest gin bar and collection. Segundo o proprietário, a coleção não é certificada pelo Guinness, já que este só contabiliza garrafas que não estejam vazias. Quase todos os glaciares austríacos recuaram nos últimos 2 anos à medida que os analistas alertam para a evolução dramática que se tem verificado nos Alpes. O último relatório do Clube Alpino Austríaco revela que apenas 2 dos 96 glaciares do país se mantiveram estáveis, enquanto alguns perderam mais de 100 metros de comprimento. O Pass Terza, o maior glaciar da Áustria, mostra sinais visíveis de desintegração, na sequência de uma tendência de longo prazo de redução significativa em área e volume. Desde 2015, a vizinha Suíça viu os glaciares encolherem 1/4, com mais de 1000 de pequenas dimensões a terem desaparecido por completo. Níveis de calor recorde associados a uma escassez de neve aceleraram o degelo. Algo que, segundo os especialistas, terá implicações para o abastecimento de água potável e a produção de energia. O Clube Alpino considera que este facto é um alerta para os decisores políticos.